Então, o ator político está contaminado pelo voto, facilidade. Quanto mais pobreza, quanto mais favela, quanto mais domínio territorial da atividade criminosa, eu entro ali, faço um acordo, aqueles votos todos são meus e eu ganho a eleição. O ator político. O ator jurídico, né, o judiciário brasileiro, para não falar dos outros casos da sacanagem, né, que naturalmente tem na polícia, tem em qualquer setor. Brasil. Ele vive um romantismo acadêmico, né? Um romantismo acadêmico, talvez, né? Um romantismo acadêmico que nasce lá em 84, com a Alep, né? E esse é mais uma parcela do problema. Então tem um ator político e o ator, né, jurídico que vai manter esse Estado dessa forma, né? Por esse romantismo acadêmico dele. Ambos vivem numa bolha. Ambos vivem fora da realidade, desconexos com a realidade. No máximo, talvez, a empregada doméstica passe por dificuldade. Mas ninguém da família dele, ele não passa, ele não pega ônibus, ele não vai no SUS, ele não tem o celular dele furtado, ele não vai sofrer. Tanto é que vira notícia. Quando algum deputado, alguma celebridade é assaltada, vira notícia. Porque o normal são esses atores não sofrerem o problema da segurança. E eles dominam a dinâmica, né, e as soluções para a segurança pública, né? Junto a isso, uma proteção midiática, que também vive um certo romantismo, né, no entendimento da atividade criminosa. E, infelizmente, também tem a parte da polícia, né? Quando você fala que a polícia ela só vai desvendar 1% de furto, a nossa polícia é ineficiente. Os policiais, normalmente, falam colocando o problema na legislação, no ato político, o problema no judiciário, né, o ator judicial aí do negócio jurídico, e na mídia. Só que às vezes também a gente esquece de olhar para o nosso umbigo e não é razoável um chefe de polícia civil, um comando geral de polícia civil, e vários, né, durante 20 anos, e eu estou puxando a responsabilidade para a gente aqui, porque falar deles acaba que fica só no mesmo discurso. Pô, como que uma polícia civil de um estado fica 20 anos mantendo essa realidade de 3% de roubo, 1% de furto, 8% de homicídio? Não vai dar certo nunca, entendeu? Então, como resolver, cara, só o problema da polícia, já que esses outros é um passo lá na frente, né? É mais difícil. Parece que a polícia, quando você fala, os caras estão expandindo as barricadas. Então, tinha a comunidade, embaixo tem um bairro. O que eles estão fazendo agora? Bota a comunidade e o bairro faz parte da comunidade. Então, o cara que vivia na casa dele ali normal, pagando IPTU, vivendo, entrando e saindo, não pode mais. Virou comunidade, virou domínio do... A polícia tá vendo isso acontecer, a delegacia da área. O que acontece, meu irmão? Que a polícia também não consegue fazer a parte dela. Bom, vamos lá. Primeiro que a demanda está sendo muito maior que a capacidade das instituições policiais em atender. Sim. Tá? Isso é fato. Tá? Nós temos questões, às vezes, estratégicas, às vezes questões de governo, tá? Então, do temor de um governo, por exemplo, de ter críticas contundentes em determinadas mídias, principalmente essa que nós citamos aqui, mais tendenciosas, mais favoráveis a um tipo de criminalidade, mais resistente às operações policiais do que outras. E é óbvio que isso termina numa questão de uma eleição que ocorrerá daqui a 2 anos. Ou seja, para a reeleição dele ou para uma eleição de uma prefeitura da qual ele tem interesse em colocar algum correligionário ali. Então, fato. Então, como eu já vi acontecer, na época eu estava no BOP, simplesmente de uma hora para outra, nenhuma operação, o BOP não era empregado em nenhuma operação. E chamava muita atenção. Anos 90, segunda metade da década de 1990, o BOP, nós éramos 86 policiais, a demanda era alta, operação todo dia, pau quebrava todo dia, e de repente, não eram acionados para nada. A gente percebia que, em razão de críticas que eram feitas às operações do BOP, em razão do resultado final delas, ninguém resolve, chama o BOP e o BOP vai lá e resolve. Havia uma crítica e havia ali um temor por parte do governo do Estado em relação à repercussão de ações como essa, e acabava, é óbvio, uma orientação a um comando ou da Polícia Militar ou da Polícia Civil, no caso que você citou aqui, de dar uma arrefecida. E a unidade ficava lá,
parada, sem nada. Nós sabíamos o que fazer num momento como esse. A gente nos ocupava com treinamento. Tanto que tem mais ou menos, logo depois da pandemia, quando o governador do estado aqui, o atual até, ainda depois de ter substituído o Witzel, ele informou que o projeto da UPP seria retomado. Pô, perfeito. Corrige os erros, o projeto é excepcional, mas tem todo um processo, não é só propaganda não. Na verdade acabou sendo só propaganda, né? Ia retomar o que eu achava daquilo. Aí, uma revista muito importante, falei o nome da revista aqui? Ainda não, então, não percebi. Não vou falar. Não percebi. Não falei, não vou falar. Até o cara responsável pela edição da revista queria conversar comigo a respeito. Eu falei, não, eu acho que é a medida correta, basta se corrigir os erros que foram cometidos das outras, crescer com sustentabilidade, dentro da capacidade da polícia em suprir de recursos humanos, materiais, enfim, que o erro foi o erro cometido pelo outro, que se tornou um grande projeto político-eleitoral, ajudou a reeleger o Cabral, ajudou a eleger na época o Eduardo Paes, ajudou a reeleger a Dilma Rousseff na época, que disse que ia espalhar o PP para o Brasil inteiro, mas um absurdo dito por ela, é óbvio, mas tudo bem, não é nenhuma novidade. Eu falava sobre isso, mas o problema do PP, quando o PP quer prender o cara fumando maconha. Eu falei, poxa, mas olha, não pode, a não ser que tenha uma lei que permita isso. Ah, mas aí acaba tendo problema na comunidade e aí ficam contra o PP. Eu falei, olha, mas isso é possível. Mas não seria melhor deixar para lá? Eu falei, olha, você está querendo que o policial se omita diante de uma ação, vendo um crime ali. E agora mesmo ele se omitindo, porque está tendo orientação para se omitir, agora mesmo ele vai querer compensação financeira da sua omissão. É assim que começa a corrupção. Então tem que ser... Não, mas você não... Na sua época de BOPE, quando vocês atuavam, a gente fazia muita crítica. Eu falei, sim, problema nenhum, fazia muita crítica. E vocês ficavam chateados? Eu falei, não. Mas vocês paravam de atuar? Eu falei, pô, mas tudo bem, foi uma decisão do comando, que obedece a alguma estratégia, ou operacional, ou política partidária, sei lá. Mas não ficavam chateados? Eu falei, camarada, deixa eu dizer uma coisa pra você. No BOPE a gente cagava o que vocês escreviam, cara. Que se dane se você botava essa porra no papel. Vai ler isso aqui, todo mundo... Sabe qual é o problema? Tem uma parte da população, de alguns especialistas, de mídia, como você citou aqui, que se comportam como alunos de diretório acadêmico estudantil, cara. Os caras não saíram ainda do diretório, terminaram a faculdade, estão trabalhando, às vezes em grandes corporações de mídia, mas se comportam como aluno de DCE, cara. Que negócio é esse? Amadurece, porra. Então, quando eu vejo esses caras, pô, cara velho, cabeça branca, mas se comportando como aluno de diretório, eu falei, amigo, amadurece, cara. Porra, cresce, olha direito para as coisas, tenta ter uma visão melhor do que essa visão utópica, ideológica, de uma coisa que não deu certo em lugar nenhum do mundo, cara. Pô, mas acha que vai dar certo aqui? Cara, isso é Brasil, meu amigo. Enfim, então, o que nós estamos vendo é exatamente isso. Então, estamos num momento muito difícil, né, no país por conta desse todo esse fenômeno, mas temos que ter esperança. Como eu falei aqui, eu tenho uma esperança, amigo, tudo passa, amigo, isso vai passar. O problema é que a história está aí, a história está sendo, nós estamos testemunha ocular do que está acontecendo, né? Historiadores sérios no futuro, porque ainda tem alguns, né? Alguns ainda se comportam como aluno de diretório acadêmico, né? Mas no futuro vão mostrar o que tudo está acontecendo no Brasil hoje. Tá? A história vai mostrar para o mundo o que aconteceu aqui. Tá? E vai ser uma vergonha para os brasileiros que estarão ainda aqui nesse país, vendo todo esse comportamento. E como, né? A população ela foi enganada, né? Vilipendiada, desrespeitada, enfim. Mas vamos lá. A conclusão, então, é que a polícia não consegue... Não tem como fazer. Não tem como. Assim, o alerta, né? Porque, assim, ou a polícia ela tenha os seus problemas de produtividade, até de cumprimento da sua missão, né? Ou a polícia também está comprometida, assim como esses atores, sim. Ou a polícia é um ser, é o ator, né? Não comprometido, porém incapacitado. O que você quer me colocar com a tua fala? Eu vou fazer uma pergunta aqui, porque já me fizeram uma pergunta, me lembrei aqui agora. Vamos lá. Que serviço público é bem prestado nesse país? Porra, pergunta muito difícil, né? Educação? Não. Não. Inclusive, a solução para a educação, vou citar a Bahia, notícia recente, né? Não pode... não pode reprovar o aluno. Não pode reprovar o aluno, porque isso é opressivo. Então, isso aí vai mudar. Para quem gosta dos dados estatísticos, o número, né? Pô, evasão escolar.
Tu não precisa mais evadir, cara. Você tá aprovado. Tá aprovado. Você não faz nem prova. Não, né? Você não tem nem frequência mais. É mais profundo ainda, Glauber, do que isso. As pessoas talvez não acompanhem, porque esses dados são muito importantes, mas quando eles são publicados, há uma discussão que dura 3, 4, 5, no máximo uma semana, e depois some porque ele é substituído por um outro escândalo, né? Existe a gente não acompanha, por exemplo, não é publicado, ou se é publicado, não é veiculado ou discutido, o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico Brasileiro. Não é publicado por conta disso tudo. Que acabou é o exemplo da Bahia. Não é só a Bahia que adota esse modelo, não. Rio de Janeiro também tem esse modelo, tá? No primeiro segmento ali do ensino fundamental. Mas tem outro que compara o Brasil com outros países, que é o Programa Internacional de Elevação de Estudantes, chamado PISA, Sim. que é avaliado a cada 2 anos. O Brasil, desde 2006 ou 2009, agora estou aqui na dúvida, ele faz essa avaliação porque sempre pleiteia um espaço no Fórum Econômico Mundial, na Organização de Cooperação e Desenvolvimento da Economia, que tem lá algumas ferramentas para ajudar os países a rever seus processos internos para serem mais prósperos economicamente. Aí você tem lá corrupção, que nós estamos assim, dos primeiros mais corruptos, né? Comparando ali com ditaduras africanas, né? É o padrão brasileiro. Nós estamos aí, inclusive nós já perdemos posição no ranking de combate à corrupção por conta de decisões do Supremo Tribunal Federal. Relação a também os acordos de leniência que foram feitos, do nosso ministro Toffoli, né, que está abrindo os cofres para todo mundo para não pagar e pegar o dinheiro de volta. Vamos ver como é que vai ficar isso. Enfim, um deles é a educação. Aí existe uma ferramenta chamada Universal, é aplicável a dos países aos alunos de 15 anos de idade. Estariam entrando, teoricamente, no ensino médio. 3 áreas de conhecimento. Lógica matemática, leitura e interpretação, conhecimentos de ciência da natureza. Então, uma coisa muito simples, e que você faz aquela prova e você tem índice ali. Nível de 1 ao nível 6. Nível 6 é o mais alto. Desde a primeira aplicação da prova, o Brasil é nível 1. Não consegue sair de nível 1. Tá? Mas o Brasil está muito abaixo da média mundial. Para ter uma ideia, a última avaliação, 88 países se avaliaram. Então, inclusive aqui avaliado pelo INEP, Instituto Ensino Pesquisa Anísio Teixeira, do Ministério da Educação. O Brasil, 77º, de 88 a 77. Eu pergunto, que comoção teve isso na sociedade? Nenhuma. Aí o que é pior, né? Aí um outro dado publicado pelo IBGE, o Brasil é o 2º país com maior índice de jovens que não estudam e nem trabalham. Nós estamos falando de jovens de 15 a 24 anos. 2º maior do mundo. Perdemos para a África do Sul. Por quê? Porque não vem valor estudar e trabalhar. Não é porque não tem escola, não tem trabalho, não. Não vem valor. Não tem interesse. Perder o interesse de estudar, porque não entende o porquê. E, consequentemente, de trabalhar. Que nada mais é de ser um indivíduo produtivo para a sociedade que você pertence. É colaborar para o grupo social que você está inserido. Fazendo qualquer coisa. Fazendo qualquer coisa. Vendendo algo, costurando algo, varrendo algo, limpando algo, construindo, enfim, tocando música, não importa. Trabalho voluntário, não importa. Você está contribuindo para a sociedade. Então você tem uma realidade essa na educação.